Bom, oi gente, então hoje aqui a gente vai continuar aqui com a questão aqui das perguntas e respostas, né, do TAP de ontem, né, que era a trilha lá da ciência de dados, né, o Data Science 3. Então seguindo aqui, só antes eu queria aproveitar e falar sobre a nossa agenda, né? Então aqui ontem foi o meetup aqui da trilha de ciência de dados. Então, nós vamos apresentar agora aqui um perguntas e respostas de uma pergunta que o Felipe colocou, o Felipe Mus, né? Falar sobre o nome dele, que a gente tem vários Filipes aqui. E a Cris também, né? Só que a Cris, na verdade, ela tentou explicar a dúvida do Felipe, então, assim, na verdade não era nenhuma dúvida, né? Conversando com o Felipe aqui, ele está querendo um detalhamento, né? Do que seria a questão dos fatores lá na nova. Então, mas antes de seguir aqui, só queria aproveitar e passar aqui a nossa agenda dos meetups, né? A gente vai ter meetup agora em julho com o Nelson pela arte, tá bom? Nelson e o Leandro. Em agosto a gente vai ter a Cris pela Corsinas. Setembro a gente já tem a Luciana pela arte. Outubro a gente vai ter o Nelson e o Bruno pelo Jardim do Conhecimento. Tá? Novembro nós temos o Ivaldo pela Cor. E em dezembro nós temos o próprio Felipe Musso pela Corsinas, tá bom? Então só para aproveitar o gancho aqui dessa agenda. E nada impede, né, por exemplo, a questão que o Felipe levantou aqui, cabe também um meetup, né? Aqui é o Eric, tá, gente, falando, eu esqueci de me apresentar. A questão que o Felipe falou, cabe também um meetup só para ele, né? Que é para falar aqui sobre One Way a nova e Two Way a nova, né? A nova de um fator e a nova de dois fatores. Mas eu vou tentar fazer uma explicação aqui um pouquinho mais breve e qualquer coisa a gente encaixa, né? A gente tem a necessidade de fazer mais meetups, a gente acaba programando mais de um por mês, tá bom? Então, seguindo aqui, né? Então, o que seria, né? Primeiro, a questão do fator, né? O que é o fator? Falei de ANOVA, mas não falei de fatores, não. Então, o fator, ou o tratamento, é uma característica que permite se distinguir, né, as diferentes populações das outras, né? Então, cada fator vai ter lá, por exemplo, vai ter 2 ou mais grupos, né? Mais classificações, por exemplo. Então, o que seria a nova de um fator, né? A nova de um fator, ela permite comparar as médias da mesma variável, né? Da mesma variável estatística, entre as amostras provenientes dos diversos grupos lá, né? De diversos grupos de observações. Aí, quando a gente fala observações, a gente está se referindo às linhas de uma tabela, né? Por assim dizer, né? Os tratamentos. Então, o que ela faz é fazer o teste de hipótese, né? Ela vai testar a hipótese nula e a hipótese alternativa. É a nova de um fator. Então, a hipótese nula é o quê? Né? A média lá de todas as populações, né, que vão ser iguais. Ou seja, o tratamento aqui em si, né, o fator, né, não tem muito efeito, né? Não vai ter nenhuma variação lá entre os grupos. E a hipótese alternativa, né? Está falando de hipótese nula, hipótese alternativa é que nem todas as médias lá, né? Todas as médias populacionais vão ser iguais, né? Então, pelo menos uma média vai ser diferente. É isso que existe aí o efeito do tratamento, né? Do fator. Então, não quer dizer que todas as médias são diferentes, né? Mas alguns pares podem ser iguais. Então, quando a gente fala da nova de um fator, a gente vai ter uma curva de média, né? Para as observações lá, para os grupos de observações, que vai ser sempre bem semelhante. A gente vai ter sempre uma curva de média, né, entre os dados ali que vão estar sempre batendo, né, vão estar sempre semelhantes. Quando a gente fala da nova de dois fatores,
quando a gente suspeita que pode ter outros fatores, né, que possam influenciar lá os valores que a gente está observando na variável estatística, né? Aí a gente entra no domínio da nova fatorial. Então a técnica estatística aqui é um pouco mais complexa. Aqui a gente está falando de teste de hipótese. Na análise de dois fatores a gente está falando de análise fatorial, né? A técnica estatística aqui é um pouco mais complexa. Então, essa técnica vai permitir que a gente identifique, né, as eventuais diferenças entre os grupos devido aos múltiplos fatores, né? E não apenas um. Então, ela é uma ferramenta adequada para análise de vários planos experimentais, né? O que é isso? É que aqui eu vou ter mais de uma variável independente, né? Então, quando eu falo de ANOVA de um fator, eu tenho uma variável independente. Quando eu falo de ANOVA de dois fatores, eu tenho duas variáveis independentes. Então, fazendo o resumo do resumo, a ANOVA de um fator eu tenho uma variável independente, a ANOVA de dois fatores eu tenho duas variáveis independentes, né? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, cadê meu mouse? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, a nossa base. Então, antes de eu seguir, deixa eu fechar aqui, né? Fechar minha tabelinha de comparação. Então, a primeira, né? A nova de um fator. Então, teste de hipótese, dois fatores, análise fatorial. A principal diferença que pode identificar de cara é o quê? É que na de um fator eu tenho uma variável independente, e na de dois eu tenho duas variáveis independentes. A comparação aqui é entre 3 ou mais níveis, né? Com um fator só, com um nível. E aqui eu tenho efeito de múltiplos níveis, né, de dois fatores. Aqui as observações não precisam ser iguais, e aqui precisa ser igual dentro de cada grupo, né? Vamos tentar entender um pouquinho mais isso. Eu vou dar um pulinho aqui com meus dados para tentar exemplificar. Então vamos pegar aqui. Então aqui eu tenho, né? Explodindo aqui mais ou menos minha tabelinha, eu tenho aqui o tamanho do motor, né? Uma coisa que funcionou bastante ontem. E tenho aqui vamos supor aqui que é o tipo de tração, né? Se é 4x2 ou 4x4. Aí, o que eu teria aqui? Né? Vamos pegar um exemplo aqui, né? Então aqui das minhas amostras aqui, né? De preço, né? Vamos supor que eu tenho aqui, vamos supor não, né? Eu vou ter um tamanho maior, cadê meu índice iniciais? O índice iniciais está aqui, né? Vamos supor que eu tenho só essas quatro variações, né? Eu tenho um tamanho de motor ali que vai ser de 130, de 152, 109 e de 136, tá? Considerando que a minha base tivesse só isso, tá bom, gente? E aqui na minha tração, tipo de tração, eu teria lá, por exemplo, 4x2 e 4x4, ok? Então eu teria duas ocorrências aqui nele. Então o que seria aqui, né, a nova de dois fatores? Eu estou trabalhando com duas variáveis independentes, né, agora para fazer minha checagem. Então ela ia implicar em você criar uma tabelinha, aí acho que não tinha outra questão que o Felipe levantou, né? Você teria uma tabelinha aqui, faria o cruzamento dessas variáveis. Deixa eu ver o que isso vai dar. Ficou muito bonitinho não, mas seria o quê? Nessa tabelinha aqui eu teria lá o fator A e aqui eu teria o fator B, né? Nos comuns eu teria, por exemplo, o fator A, seria, por exemplo, o tamanho do meu motor, e nas linhas eu teria o fator B, que seria minha quantidade aqui meu tipo de tração, né? Então aqui vamos supor que eu teria aqui meu fator A1, né? Tamanho do motor, eu tenho uma variação, teria o A2, teria o A3, teria o A4. E aqui eu teria, na verdade não deve ser tipo de tração, não tem um aqui que eu não tinha visto, né? Mas vamos lá. Eu tenho três na verdade. Eu tenho, deve ser tração traseira, deve ser tração dianteira e tração 4x4, né? Então vamos lá. Eu teria aqui fator B, eu teria o fator
B1, teria o fator B2 e teria o fator B3, né? Aí o que eu tenho aqui? Eu teria que depois, entre cada combinação, as projeções aqui, né? Fatoriais. Então, de cada item, cálculo independente. Então, eu faria lá a variação do fator A, variação do fator B e depois a variação do total, né? Entre as duas aqui. Então, assim, a variação desses fatores nada mais seria do que, sei lá, a soma dos quadrados de cada variação, né? Então, você teria a combinação entre essas duas variáveis aqui independentes. Então, um resumo bem resumido mesmo, né? Seria isso. Aí eu vou ver se a gente programa talvez um meetup entrando mais em detalhes. Eu acho que isso aqui caberia mais no nosso meetup de continuação do algoritmo de machine learning, né? Então a gente tem lá, já tem a parte 1, tem a parte 2 que está para entrar também, então tem um outro também que é sobre alguns pontos lá sobre o meetup Debian, de modelagem, né? Então a gente já tem mais 2 aqui fora da nossa agenda, a gente já está com a agenda programada aqui até dezembro, mas se for o caso, a gente tendo um tempinho, né? A gente encaixa mais meetups aqui durante o ano, então a gente joga para o ano que vem, né? Vamos ver aqui. Eu acho que é mais fácil a gente começar a ter mais de um, tá bom? Então a gente tem mais esses 2 aqui. Aí talvez um detalhamento melhor do que seria a nova nesse aí da continuidade, né, do algoritmo de machine learning, tá bom, gente? Então era isso, só para dar uma, né, fazer a resposta aqui sobre o algoritmo de machine learning, levei alguns minutinhos também aqui, só para fazer aqui a resposta aqui sobre a questão da nova de um fator e de 2 fatores, tá bom? E aí, qualquer outra dúvida, a gente não recebeu aqui via WhatsApp, né? A da Cris é basicamente a mesma coisa aqui do Felipe. Vai ficar aqui publicado como uma continuidade, tá? Uma continuação aqui do nosso meetup. E sempre com essa prática, né? Então a gente achando ali perguntas e respostas que a gente não conseguiu responder lá durante o meetup, né? Questão de tempo e tudo. O detalhamento, você pode ver que o detalhamento aqui seria até maior do que está sendo apresentado. A gente vai preparando os outros vídeos, tá bom, gente? Então tá isso. Até mais, obrigado.